Olá a todos, eu sou o Denis, AID Engenharia. Hoje eu gostaria de falar sobre o uso de software no dimensionamento estrutural, sobre os projetos de estruturas elaborados com software. Nós temos hoje no mercado nacional diversos softwares de dimensionamento estrutural de grande qualidade que nos trazem grandes benefícios, grandes resultados. O avanço da tecnologia de software, dos computadores, da era digital, nos trouxe possibilidades de executarmos estruturas e projetarmos estruturas com uma vantagem muito grande, com um dimensionamento que antigamente era feito através de ábacos, de seleção de curvas em papel impresso, de situações mais delicadas que muitas vezes nem eram possíveis de serem dimensionadas, estavam além do que a engenharia dominava em termos de dimensionamento do ponto de vista prático, não do teórico. Mas ocorre que esses softwares eles trazem um benefício muito grande, mas eles vêm acoplado com uma necessidade do domínio do conhecimento por parte do engenheiro estrutural. O que eu quero dizer com isso? É que nós temos no mercado hoje muitos engenheiros que empregam esses softwares de uma maneira muito fácil, muito rápida, mas esses engenheiros são da era digital, eles não foram, vamos dizer assim, treinados para entender o dimensionamento e o funcionamento de um modelo estrutural no papel. Então, por experiência própria, eu vou dizer que muitos desses engenheiros, se você pedir a eles que montem um sistema de pórticos para uma estrutura, eles não sabem fazer isso. Se nós formos olhar para o passado, vamos ver que, por exemplo, a cidade de Brasília, que nós tivemos um grande engenheiro que foi o Susskind, que auxiliou Niemeyer nos seus projetos, praticamente projetou Brasília no papel sem o uso de computador, porque não era digital, então era régua de cálculo. Vou dizer para você que o ideal para um engenheiro se especializar no uso de um software é que ele seja especialista no uso da calculadora, da sua cabeça, da sua inteligência. Como que a gente reflete isso na realidade? Bom, se você pegar, por mais complexo que seja, a montagem de um pórtico plano, não precisa ser nem ser tridimensional, mas se você pegar um pórtico plano de uma edificação de vários níveis, ou mesmo um pórtico que não seja ortogonal, com hastes múltiplas, com ângulos variados, um engenheiro tem que ser capaz de montar as equações matemáticas para modelagem desse pórtico feitos na mão. O resultado desse dimensionamento é feito com o uso de uma calculadora muito simples. Pode ser uma calculadora de solar mesmo, com 4 operações, mais, menos vezes e dividir. Se você souber montar as equações corretamente, você resolve esse pórtico com uma calculadora simplória. O que eu quero dizer com isso? Não é que na realidade não é que é o ideal, porque você pode cometer erros, né, de cálculo, de contas e tudo mais. É o que se fazia no passado. Você era necessário diversas conferências e verificações para ter certeza de que não houve nenhum engano. Mas o que eu quero dizer é que se o engenheiro domina muito bem essa técnica de modelagem, consegue montar esses pórticos, consegue montar as equações matemáticas necessárias para um dimensionamento, no momento de uso de um software, ele vai saber muito bem, vai entender muito bem o resultado daquele software, daquilo que ele está trazendo em termos de ferragem, de armação, de dimensão de peça, daquilo que é possível num nó, num engaste, num semi-engaste, num apoio flexível de primeira ou de segunda ordem, seja lá o que for. O importante na realidade não é tanto o uso do software em si, porque ele vai te dar ele é uma ferramenta excelente, vai te dar grandes resultados, mas você precisa ter o domínio daquela técnica, de saber o que você está projetando e o que você está inserindo nesse software, para entender o que ele está trazendo de retorno para você, o que ele está apresentando. O que nós vemos na realidade hoje é que muitos engenheiros não têm esse domínio. Nós temos no mercado uma grande quantidade de engenheiros formados na era digital. Eu não sou da era digital, eu fui formado
numa era que nem computador quase não existia, aprendi a fazer isso manualmente nos escritórios por onde trabalhei, com dimensionamento, com projeto estrutural, isso tudo era feito na mão, através de calculadora mesmo, não eram usados programas. Isso levava tempo, consumia bastante tempo de conferência, de trabalho, era um trabalho manual cansativo, que o computador veio para substituir. Mas é necessário que se tenha o devido cuidado para entender aquilo que está se fazendo dentro de um software. Nós temos hoje vários cursos de pós-graduação, a exemplo, eu recebo frequentemente ofertas de curso de pós-graduação que muito me interessam, em dimensionamentos estruturais, com conteúdo muito bom, muito didático e avançado. O problema é que grande parte desses cursos são calçados no uso de software, e são montados por professores que são sócios de empresas de software ou são produtores de softwares de cálculo. Então é um tanto complicado você ter no mercado hoje um curso que te dá uma pós-graduação voltado ao emprego de um software específico. Eu, na realidade, gostaria de fazer um curso de pós-graduação que não usasse software, que me ensinasse realmente a fazer a conta na mão, me ensinasse a modelagem, a resolver os problemas, a entender a mecânica vetorial do que está acontecendo e como resolver aquele problema na mão. Se você souber resolver isso na mão e você tiver uma dúvida numa obra e for chamado para resolver uma obra, que isso é uma coisa muito, muito comum, que sempre acontece, quando você for questionado, você saca uma calculadora do bolso e resolve rapidamente, você consegue dar um retorno e falar o quanto mais de ferro ou menos de ferro você coloca numa viga, como que resolve isso. Você não pode ser solicitado a uma dúvida numa obra responder que depois de consultar o seu software você vai resolver. Ou você vai responder, ou vai relevar a sua dúvida para o escritório e resolve depois. Isso, em muitas situações de obra, isso é incabível. Então, para o engenheiro que é confrontado com situações como essa, ele precisa entender muito bem a mecânica vetorial e o pórtico, como ele funciona, como aquela estrutura de hastes múltiplas está operando. Então eu creio que você fazer um curso de pós-graduação em estruturas onde você é formado no emprego de software, eu considero um tanto complicado, porque condiciona você a uma coisa que não é a sua realidade. A realidade do engenheiro é que ele precisa de fato aprender a usar a ferramenta da cabeça dele, fazer a modelagem toda da estrutura, você precisa aprender a olhar uma estrutura, olhar uma planta, olhar um corte, olhar um 3D de um prédio, de uma casa, de um barracão, seja lá o que for, entender como você vai modelar aquela estrutura e de que maneira ela vai trabalhar. E a partir daí você começa com o emprego do software para dimensionar essas peças, esses elementos, né, inserir as informações. Mas quando você parte de um sistema onde você já vem condicionado ao uso disso sem ter o domínio da técnica, é um tanto complicado. Eu vejo um tanto de dificuldade para que você obtenha os melhores resultados. Não estou dizendo nem que os resultados são incorretos, tá? Não vamos colocar em dúvida aqui a função do software. Mas nós vamos colocar em dúvida se o resultado é o ideal. Se ele de fato é aquilo que a obra precisa, se ele de fato é a melhor solução, ou se a estrutura de fato vai trabalhar como ela precisa ou como ela está idealizada na cabeça do engenheiro que projetou. Então eu acho que isso é o mais importante. O uso do software é uma ferramenta que nos traz um grande benefício. A era digital ela veio para nos auxiliar em muito com cálculos que anteriormente eram feitos somente através de ábacos, através de seleção gráfica, coisas que matematicamente não eram possíveis de serem resolvidas. Porém, é necessário que o engenheiro tenha o domínio da técnica para saber quando, como e onde empregar essas funções, né, da melhor maneira possível para obter os melhores resultados. Então é isso, eu acho que o software de fato ele veio para nos auxiliar, para auxiliar a vida do engenheiro, para tirar uma carga de trabalho braçal muito grande,
Mas é preciso que você entenda muito bem o funcionamento da mecânica estrutural. Voltar lá atrás nos livros e se debruçar sobre eles e entender como é que isso tudo funciona. Na área de engenharia, posso dizer que os nossos softwares são desenvolvidos aqui por nós mesmos, são próprios, então eles são perfeitamente adaptáveis para cada obra, para cada modelagem. Uma estrutura pode ser modelada matematicamente com o uso do nosso software através da criação de rotinas até muitas vezes específicas para aquele projeto. Devido às dificuldades encontradas e às peculiaridades dos projetos, por exemplo, pilar em divisa, uma fundação com a viga alavanca, coisas do tipo, balanços exagerados, coisas que matematicamente num software convencional você teria que fazer ou criar alguns artifícios. Nós aqui modelamos rotinas e ferramentas específicas para esses cálculos e dimensionamentos, porque os nossos softwares são desenvolvidos por nós mesmos e dominamos a técnica da engenharia, da técnica da mecânica vetorial e do cálculo estrutural feito manualmente, que nos dá uma base muito sólida, muito consistente da maneira como conduzir a melhor solução para o projeto estrutural que você deseja. Então fica aí a nossa dica da semana aí. Você se aprimorar, se aperfeiçoar, voltar a ler, procurar informações a respeito desse conceito da mecânica e entender melhor o funcionamento dos softwares. Um grande abraço a todos, até a próxima semana.